Juliano é candidato, aliás, foi eleito pela sexta vez. Faz uma pequena trajetória, Juliano, faz uma pequena descrição da linha do tempo, da tua primeira até agora. Por exemplo, uma pergunta que eu acho que é da curiosidade de muita gente. Qual foi o ano que tu entrou? Quantos anos tu tinha nesse negócio? Quantos votos tu recebeu? Tu tem tudo isso memorizado? Tenho sim. Jardel, nós entramos... Começou a minha história na política. Primeiro tinha meu tio Alfredo Cruz, né, irmão do meu pai, com 3 mandatos de vereador. E ele, para a quarta candidatura dele, ele não estava bem de saúde. E eu, além de sobrinho, com o pai dele, porque ele é padrinho do meu filho, era padrinho do meu filho, Francisco Neto. O Alfredo Cruz, só para deixar bem claro, já faleceu, já está com bastante tempo. Há 24 anos atrás ele faleceu. E naquela eleição de 2000 ele me convidou para ser candidato, já doente, para me substituir ele. E naquela época eu tinha acabado de fazer 21 anos de idade. E foi para a minha primeira eleição. Fui eleito junto com o Chico Vaulino naquela época. Qual foi o ano? De 2000. 2000. Eleição de 2000. A candidata a prefeito do nosso lado era o doutor Zé Maria e o Pacelli, né? E acabamos perdendo a eleição para o executivo. O doutor Zé Maria perdeu. E eu consegui ser eleito vereador junto com o Chico Vaulino. E iniciamos aí em 2000 com 478 votos, né? Na segunda eleição, em 2004... Naquele tempo, em 2000, não eram 15 vereadores. Não, eram 19 vereadores. 19 vereadores. Na seguinte, de 2004, caiu quase que 50%. De 19 caiu para 10 vereadores. E aí nós fomos para a primeira reeleição nossa com 24 anos de idade. E na época consegui ser o segundo mais votado, perdendo só para o Raimundo Dudão, na época que foi o mais votado. Nós pulamos de 478 para 1.180 votos, né? E 1.180 já na segunda. Na segunda eleição. E o Chico ganhou a eleição de prefeito. Ganhou. Né? Com 5.775 votos, né? A maior diferença da história de Camusim. Em 2008 fomos candidatos novamente e já aumentamos a nossa votação para 1.384 votos, né? Aí, na de 2012, nosso candidato para prefeito foi o Chiquinho do Peixe. Perdemos a eleição para o executivo, mas eu consegui ser reeleito vereador com pouco mais de 1.000 votos. Isso em 2012. 2016, fomos candidatos pela 5ª vez e conseguimos a nossa eleição. E já foi como oposição. Sim, como oposição. Começou como oposição? Sim, comecei como oposição. E aí, em 2016, consegui ser reeleito, né? E a nossa candidata a prefeita tinha sido a Evaldete, perdeu a eleição, né? E ficamos sendo oposição, fizemos um trabalho lá. Em 2020 fomos candidatos pela 6ª vez, apesar de ter tirado 900 votos, mais votos do que 6 vereadores. Mas o meu partido não atingiu o coeficiente para me poder ser eleito, porque é difícil das pessoas entender. Não é os vereadores mais votados que ganham. Por exemplo, são 15 vagas hoje em Camusim. Dessas 15 vagas, não é os 15 mais votados. É de acordo com o coeficiente eleitoral. E só para você ter uma ideia, em 2020, eu fui eleito vereador. Aliás, eu fui candidato e foi o 9º mais votado de 127 candidatos. Pela lógica, se o cara é o 9º, se são 15 vagas, é para estar dentro. E aí não ocorreu, não aconteceu. Ficamos ali na primeira suplência, mas nunca abandonando o nosso trabalho, sempre procurando ajudar as pessoas que nos procuravam, sempre fazendo uma oposição, mesmo não estando com um assento na Câmara Municipal, a gente sempre fazia nossas cobranças, denunciava as falhas, os erros da atual administração.
E agora, em 2024, a gente retorna com a votação de 1.253 votos, né? Então, ou seja, estamos no 6º mandato, para mim é o 7º, né? Estamos aí nessa luta. Confesso a você, muito feliz por ter conseguido os votos para poder ter mais um mandato na Câmara Municipal, mas o que eu planejava era ganhar a eleição como a prefeita aliada. Eu esperava que a Evaldete ganhasse a eleição, infelizmente não foi possível. Sou um cara democrata, a gente respeita a decisão do povo, né? A decisão foi das urnas, foi o povo que escolheu e a gente tem que respeitar. Mas infelizmente eu posso dizer isso, o Camusim vai perder demais, porque Evaldete seria uma grande prefeita pela parceria que ela tem, né, do governo federal, governo do estado, o ministro Camilo, Romeu, o deputado estadual, Zé Ayrton federal, e Camusim perde muito com isso. Evaldete, eu não tenho dúvida que seria uma grande prefeita, mas assim o povo não entendeu, o povo deu uma oportunidade novamente à Betinha, que está aí no poder, e que eu desejo, né, que possa trabalhar para os mais de 60 mil habitantes, não só para aquele grupo que o ajudou, porque a prefeita ela tem que ser prefeita de todos os camucinenses. E o que a gente vê, esse grupo aí, ele faz distinção das coisas. Eles fazem distinção das pessoas. E não é para ser assim. O Camusim é de todos os camucinenses. O Camusim não tem dono. E aí nós estamos agradecendo toda a população de Camusim pelo apoio, pela receptividade que tive de casa em casa. Dizer que estou como se fosse a minha primeira eleição, Jardel. Juliano, te interrompendo aqui e voltando para os 4 anos que tu ficou sem legislar, né? Qual foi qual foi a sensação de tu ter interrompido a tua trajetória na Câmara, de ter passado 4 anos ausente dos microfones, da tribuna? Eu conheço o Juliano aqui já há um tempão, já trabalho no grupo com ele já faz um tempão, e eu sei que tu é apaixonado pelo que tu faz, né, Juliano? Sim. É um vocacionado para a política. Eu estava dizendo hoje mais cedo para um colega que viu, que eu divulguei que tu vinha, tá aqui no podcast, ele disse, o Juliano tal. Aquele comentário disse, o Juliano é uma das poucas pessoas que tem o espírito público. Ele é um cara que tem mesmo, é vocacionado para esse negócio. E eu fico me perguntando, acho que já te perguntei, a gente já conversou sobre isso, mas acredito que também é uma curiosidade dos internautas e das pessoas que te conhecem. Como foi ficar 4 anos ausente depois de uma longa história legislativa? Jardel, o impacto, 2020 abriu as urnas, encerrou as sessões e Juliano não estava eleito. Pois é. Foi aquilo ali. Volto a dizer, mesmo tendo mais votos do que 6 vereadores eleitos. Que isso aí é louco. Que a gente sabe da regra, a regra é essa, eu conheço a regra, não são os mais votados, mas eu tirei mais votos do que 6 vereadores que lá estão. Uhum. Vou dar aqui um exemplo para você. Denis Bezerra é um deputado federal que foi votado em Granja. Só para você ter uma ideia, ele tirou 117 mil votos para deputado federal. E a mulher do capitão Wagner foi eleita com 49 mil. E ele com 117 não entrou. É muita injustiça, não é? A pessoa tirar uma votação o dobro de outras e não está dentro. Mas isso faz parte do jogo, isso foi uma experiência que eu tive. Eu não abandonei a política, não abandonei. Pensou em algum momento, no primeiro impacto? Sim, porque a gente, né, acorda pensando no resultado e vai dormir com outro resultado, não é fácil. Mas aos poucos você vai se adaptando, né, ao novo momento e graças a Deus a gente tem que encontrar força em Deus, primeiramente, né? E as pessoas chegavam para mim e diziam, rapaz, como você faz falta e tal, não sei o quê. E assim, Jardel, corremos, fizemos um trabalho. A minha campanha foi uma campanha franciscana. Quem me conhece sabe disso. Alguns achavam
que era impossível o cara retornar. E volto a dizer, eu não perdi a eleição em 2020. Eu tive os votos para estar dentro. Dissesse que o cara tinha tirado 200, 300 votos, aí é diferente. E aí nós tirei 886 votos em 2020. Corremos, fizemos um trabalho de 4 anos. Eu tinha botado na minha cabeça que eu tinha um objetivo na minha vida. Era provar para mim que era possível, que eu era capaz de, em 2024, a gente retornar na Câmara Municipal superando a votação. E aumentamos a votação em 400 votos. Então, eu sou muito grato à população de Camusim, aos amigos, à família, que nos ajudaram, que nos incentivaram, que nos compreenderam. Porque, de fato, Jardel, eu gosto do que eu faço. Eu me sinto bem sendo vereador. Eu gosto de estar nas comunidades, eu gosto de estar com gente. Eu gosto de estar ouvindo a demanda da população, das comunidades. E dentro daquilo que é possível, a gente procura ajudar, a gente procura corresponder. Ninguém jamais pode fazer tudo, mas dentro daquilo que está ao meu alcance, eu me sinto bem em corresponder, seja pessoalmente, seja numa comunidade, seja no município completo. E uma coisa eu posso dizer para você e para vocês que estão acompanhando, que eu estou com a disposição imensa de poder trabalhar pela minha cidade. O meu compromisso é com a população de Camusim. Eu agradeço os 1.243 votos, amigos, que a mim confiaram o voto. Mas eu sou um vereador de todo o município de Camusim. E o meu compromisso é com a minha cidade. Irei lutar, me desdobrar em 2 para poder dar o resultado e mostrar para a população a minha gratidão por me dar mais um mandato de vereador. Então, meu compromisso é com a sociedade de Camusim. Pode esperar um grande trabalho de um fiscal, de um legislador, que será o vereador Juliano Cruz. Senhoras e senhores, até o nosso próximo episódio. Beijo no coração. Fui.